How can you see into my eyes like open door? Olá, galera. Boa noite. Hoje iremos abordar um assunto muito importante da física, que é a estática. A estática é a parte da mecânica que estuda corpos que não se movem. Por isso eles são chamados de estáticos. A ausência de movimento é um caso especial de aceleração nula. Ou seja, pelas leis de Newton, uma situação em que todas as forças que atuam sobre um corpo se equilibram. Portanto, a soma vetorial de todas as forças que agem sobre este corpo deve ser nula. O equilíbrio pode ser estático ou dinâmico. Na física clássica, define-se equilíbrio estático como o arranjo de forças atuantes sobre determinado corpo em repouso, de modo que a resultante dessas forças tenha módulo igual a zero. Ou seja, todo e qualquer corpo estará parado em relação ao ponto referencial, se e somente se as resultantes das forças aplicadas sobre ele forem nulas. No nosso cotidiano, basicamente tudo que está em repouso perante nossos olhos, que é o nosso ponto referencial padrão, está em equilíbrio estático, como, por exemplo, um aparelho de TV sobre uma estante, uma pilha de livros sobre a mesa, uma cadeira, etc. O equilíbrio dinâmico ocorre quando o ponto ou o corpo está em movimento uniforme. Este equilíbrio se obtém no sistema aberto, no qual é mantida uma constante troca de matéria ou de energia, e onde uma determinada atividade é neutralizada por uma atividade oposta. Por exemplo, ao dirigirmos um carro com velocidade constante, mantemos um equilíbrio dinâmico com o carro. Primeira lei de Newton. Este princípio indica que a velocidade vetorial de um ponto material não varia. Se o ponto estiver em repouso, permanece em repouso. E se estiver em movimento, permanece com velocidade constante, realizando um movimento retilíneo e uniforme. Esta lei é chamada de lei da inércia. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será sua inércia. Isto é, maior sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Um foguete no espaço pode se movimentar sem auxílio dos propulsores, apenas por inércia. Quando os propulsores do foguete são desligados, ele continua seu movimento em linha reta e com velocidade constante. Outro exemplo da lei da inércia é quando andamos de cavalo e o cavalo freia bruscamente. Nosso corpo tem a tendência de continuar o movimento, assim somos jogados para a frente. Segunda lei de Newton. Força, em física, é qualquer ação ou influência que modifica o estado de repouso ou de movimento de um corpo. A força é um vetor, o que significa que tem módulo, direção e sentido. Quando várias forças atuam sobre um corpo, elas se somam vetorialmente para dar lugar a uma força total ou resultante. Pela segunda lei de Newton, temos que força é igual a massa vezes aceleração. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a força deve ser medida em newtons. Um exemplo dessa lei é que carros podem aumentar ou diminuir suas velocidades graças à ação de forças aplicadas pelo motor e pelo freio, respectivamente. Um outro exemplo da segunda lei de Newton é a força-peso. Se um corpo de massa m sofre aceleração da gravidade quando aplicada a ele o princípio fundamental da dinâmica, poderemos dizer que esta força é igual à massa do corpo vezes a aceleração. O peso de um corpo é a força com que a Terra o atrai, podendo ser variável quando a gravidade variar, ou seja,
quando não estamos nas proximidades da Terra. A massa de um corpo, por sua vez, é constante, ou seja, não varia. A terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, também é muito conhecida. Sempre que dois corpos qualquer, A e B, interagem, as forças exercidas entre eles são mútuas. Tanto A exerce força em B, como B exerce força em A. A interação entre corpos é regida pelo princípio da ação e reação, proposto por Isaac Newton. Toda vez que um corpo A exerce uma força FA em um corpo B, este também exerce em A uma força FB, tal que estas forças têm a mesma intensidade, a mesma direção, a mesma natureza, porém têm sentidos opostos. As chamadas forças de ação e reação não se equilibram, pois estão aplicadas em corpos diferentes. Um exemplo desta lei é o que ocorre quando um nadador, para se deslocar, empurra a água para trás. A água, por sua vez, empurra o nadador para frente. Note que as forças do par ação e reação têm as características apresentadas anteriormente. Bom, pessoal, agora vamos apresentar um pequeno experimento sobre equilíbrio realizado por nosso querido colega Antônio. Vamos fazer aqui uma pequena experiência utilizando um garfo, uma colher e um pedaço de palito. Experiência de equilíbrio. Vamos só introduzir o garfo na colher dessa forma aqui e em seguida o palito. É um pouco complicado, mas funciona. Aí. Boa noite, galera. Aqui quem fala é o Matheus e eu tô aqui para dar continuidade sobre o assunto de estática. Falando agora sobre o corpo rígido ou corpo extenso, que seria tudo aquilo que não pode ser descrito por um ponto. E esse corpo rígido ou corpo extenso, para conhecermos o equilíbrio dele, nós temos que ter em mente dois conceitos. O primeiro deles é o centro de massa. Centro de massa, podemos assim dizer, que é o ponto onde toda a massa estaria concentrada. Nos seres humanos, o centro de massa estaria mais ou menos à altura do umbigo. E o equilíbrio seria dado entre o alinhamento do centro de massa com o apoio ou os apoios. Podemos ver exemplos de equilíbrio e estabilidade também nos carros, onde varia isso daí. Exemplos: geralmente carros esporte são mais baixos. Esses carros mais baixos têm uma estabilidade maior, pois o centro de massa deles é mais baixo e o espaçamento entre os apoios seria mais largo, seria maior. Já não vemos isso em carros mais altos, como a Kombi, que tem uma estabilidade muito menor por conta do seu centro de massa ser mais alto e o espaçamento entre os apoios ser muito menor. É por isso que Kombi tem uma tendência muito grande a rotacionar, a capotar se uma força for... Se o corpo da Kombi sofreu uma força de impacto que venha na sua lateral. Podemos também ver a trajetória de um centro de massa. Exemplo em um lançamento. Em um lançamento de um corpo extenso, a trajetória, já que é um lançamento, seria uma parábola. E para cumprir essa parábola, o corpo extenso iria fingir
que seria como se fosse um ponto. Ele ia fingir que é um ponto e seguir a trajetória de um ponto. Então, este ponto seria o centro de massa. Ele vai seguir, esse corpo extenso vai obedecer a trajetória que o corpo de massa traçou da parábola, podendo ser de um corpo ou de um sistema, exemplificando competições de salto com moto, onde ocorrem acidentes e o homem se desprende da moto e cai para um lado e a moto para o outro. Mesmo assim, tanto o corpo dele quanto da moto ainda obedeceriam a trajetória do centro de massa, que seria uma só deles. E eles obedeceriam até o ponto que a força externa aplicasse sobre os dois corpos ou sobre um corpo só, sendo essa força externa, por exemplo, a chegada de um dos dois ao solo. Olá pessoal, meu nome é Antônio, eu vim aqui para concluir o vídeo. Bom, eu vou falar um pouco sobre centro de massa e centro de gravidade. Bom, centro de massa é o ponto do corpo onde se diz que a massa esteja concentrada. Em campos gravitacionais uniformes, o centro de massa coincide com o centro de gravidade, na qual é o ponto de aplicação da força de gravidade. Torque é o momento de força. O torque é definido como produto entre uma força com a distância para um ponto, sendo considerado como uma grandeza vetorial. Os sinais positivos e negativos indicam a rotação anti-horária e horária, respectivamente, do torque. Como exemplo, nós temos uma porta. Vocês podem observar que a maçaneta fica de um lado e a dobradiça de outro. O torque explica que quanto mais a distância entre a maçaneta e a dobradiça, menos forças a pessoa aplica para abrir ou fechar a porta. Bom pessoal, temos aqui uma tabela de estática que tem equilíbrio, estática de um ponto e estática de um corpo rígido. Bom, nessa tabela podemos ver várias fórmulas, como equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, estática de um ponto, centro de massa, momento de uma força ou torque e estática de um corpo. Bom, para finalizar, temos aqui como a estática é aplicada na indústria. Bom, o uso da mecânica estática na indústria pode ser encontrada em uso de chaves inglesas, em válvulas cilíndricas, em necessidade de alicates, pinças de laboratório, químicos, entre outros. Praticamente tudo na indústria é estática. Então, galera, é isso aí. Estamos ao final do vídeo. Queria agradecer a todos que estão assistindo e até a próxima.